Convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia comigo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Permanecemos no tema em que traz sobre o avivamento. Muito bom permanecer nesse tema desta campanha, porque é o que nós precisamos nos dias de hoje. Quando falamos de avivamento, traz um resumo de uma vida cristã sadia, porque um crente avivado, uma igreja avivada, ela tem resultados ótimos para a própria igreja, mas principalmente para o reino de Deus, porque a igreja, o objetivo principal dela é propagar o evangelho do Senhor a toda a humanidade. Amém, igreja? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu quero estar lendo a partir do versículo de número 12. Quero trazer uma palavra sistemática para a igreja, segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus pôs ao meu coração. Versículo 12 nos diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Segure a sua Bíblia aberta, permaneça, que nós vamos dar continuidade à leitura daqui a pouquinho. Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos mais uma vez, Senhor, pelo privilégio que o Senhor dá, Senhor, não somente a nós aqui presentes, mas também a este país, Senhor, de poder cultuar o Seu nome, Senhor, em liberdade. Porque sabemos que há lugares, ó Deus, que o Teu servo, o Teu povo, Senhor, não tem essa liberdade de exaltar ao Senhor. Por isso nos sentimos, ó Deus, privilegiados, ó Pai, de assim também, ó meu Deus, ouvir a Tua palavra. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue com esta liberdade de dirigir este trabalho, este ministério, este culto, Senhor, falando aos nossos corações, meu Pai. Pedimos a Tua graça, abre a porta da Tua palavra para a Tua igreja, abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, meu Deus, para que nenhum de nós venhamos sair daqui confusos, ó Deus, mas venhamos sair, Senhor, entendidos da Tua palavra, meu Pai, porque a Tua palavra, ela tem um propósito, Senhor, nesta noite, e sabemos, Senhor, que ela tem o poder de cumprir este propósito, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, mediante o poder da Tua palavra, adentrar a cada coração, meu Deus, e fazer a Tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Igreja do Senhor, mediante o objetivo e o propósito desta campanha de avivamento, nós temos vários detalhes importantes a ser observado para que o avivamento venha realmente ser eficaz em nossas vidas, ser eficaz em nosso meio e principalmente ser eficaz no nosso ministério. Sabemos que o objetivo de um avivamento na igreja é que o evangelho do Senhor cresça sobre a cidade e assim sucessivamente se estenda ao estado e ao país. Porque o avivamento, ele não tem como se aglomerar somente em nossas vidas especificamente, mas ele tem como alcançar o perdido. Porque o maior sinal do avivamento em um ministério, numa igreja, em uma pessoa, é vida se rendendo, abandonando o pecado, abandonando o mundo, abandonando a vida que vive no mundo para se derramar, para se render aos pés do Senhor.
Mas sabemos também que o avivamento ele não vem de fora para dentro, mas ele vem de dentro para fora. Para que este resultado notório do avivamento venha acontecer na nossa igreja, no bairro onde nós moramos e na nossa cidade, é necessário que aqui dentro se coloque em princípios para que possamos ter um resultado eficaz. E um dos princípios do avivamento é a unidade. É a compreensão de que nós precisamos e devemos viver em uma unidade. E compreendemos que nós somos um corpo. Não somente a nossa catedral é um corpo, mas nós formamos um corpo num conjunto em pessoas que são cristãs, em pessoas que reconheceram a Jesus como único, suficiente Salvador. O corpo não se resume somente na catedral e não se resume somente nas congregações ou no ministério Assembleia de Deus, Jerusalém. Mas ele vai se estendendo a todos os ministérios que pregam a Jesus Cristo como único, suficiente Salvador. Como bom seria que se todos os ministérios em que existe em nosso país estabelecesse uma regra de um culto, estabelecer na semana de um culto para buscar o avivamento. Mas nós vemos que não é assim, mas glorificamos a Deus que iniciamos este trabalho, e é árduo, e é necessário nós despertarmos para isto, porque isto é o que Deus quer para a sua igreja nos dias de hoje. Deus tem um objetivo de que a igreja cresça, mas cresça sadia. Para que a igreja cresça sadia, é necessário que o avivamento comece a transbordar no meio dela. E para que isto aconteça, Paulo compreendia sobre a igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto, quando nós vemos, era uma igreja que tinha diversidade de dons, aonde é manifesto os dons. Para a igreja que nos apresenta na Bíblia, principalmente, é na igreja de Corinto. Só que a igreja, ela tinha um problema, ela era uma igreja que não tinha uma certa organização. E as pessoas se dispersavam no meio do templo, dentro do templo e no meio do povo cristão. E o povo se colocava em grupos, em partes, faziam-se grupos na igreja devido à notoriedade dos dons que estavam sobre ela. E é normal, entre aspas, podemos colocar que é normal que a igreja entre nestas questões quando há classificações de pessoas na igreja. Porque nós sabemos que todos nós que aqui estamos, não fomos criados juntos um do outro. Tivemos formações diferentes, tivemos educações diferentes. Alguns têm alguma formação acadêmica melhor, outros já não têm. Alguns têm estudos, outros já não têm. Alguns são empresários, outros já não é. Então nós sabemos que da onde nós viemos, que é da sociedade, do planeta em que nós vivemos, no país em que nós vivemos, não somos tendo uma vida social igualada uma à outra. Mas quando nós nos deparamos dentro da igreja, não podemos trazer isso de fora para dentro, porque quando nós chegamos aqui, Deus olha para nós de uma forma igualada. Ele não vê formação, ele não vê estrutura, ele não vê condição financeira, mas ele olha para mim e para você de uma forma igual. Por exemplo, o que eu tenho aqui no momento é um pouco a mais de responsabilidade que você, porque eu estou ministrando a palavra do Senhor. Mas eu saindo deste púlpito, sentando numa cadeira, eu vou ser um membro deste corpo como sou com você, como você é. Não deixo de ser membro do corpo por estar aqui na tribuna ministrando a palavra. E nós precisamos compreender isso, por quê? Porque nós vemos nesta carta do apóstolo Paulo, neste contexto do capítulo 12, ele inicia falando dos dons. E ele fala muito bem dos dons e elogiando até mesmo a igreja.
Mas quando ele chega no partir do verso 12, ele traz a questão do corpo. Por quê? Porque na igreja as pessoas que tinham uma facilidade, ou seja, tinham o dom do Senhor sobre cura, sobre maravilhas, sobre línguas estranhas, sobre interpretar as línguas estranhas, ou seja, as pessoas que tinham uma posição maior na igreja, estas pessoas, elas se achavam os maiorais da igreja, enquanto aqueles que não tinham estes dons, não tinham esses talentos na vida deles, eles se sentiam inferiores aos que tinham. E muitas vezes nós nos colocamos assim dentro da igreja. Não, eu não prego, então eu não faço parte do corpo. Eu não estou num grupo de louvor, eu não canto, eu não faço parte do corpo. Eu não participo do círculo de oração, eu não faço parte do corpo. Eu não participo dos jovens, dos adolescentes, das crianças, do corpo eclesiástico da igreja. Eu não faço parte do corpo. E Paulo está dizendo que independente do que você está na igreja, você é útil para a obra do Senhor, porque ainda você permanece no corpo. Só que a preocupação de Paulo era o quê? Porque Paulo sabia que aqueles dons que estavam sobre a igreja era um dom por causa da misericórdia do Senhor naqueles tempos sobre a igreja de Corinto. Não era um sinal de avivamento, porque a igreja estava desorganizada, a igreja estava vivendo uma bagunça. E quando a igreja estava vivendo uma bagunça, de alguns se sentirem inferiores e outros se sentir orgulhosos pela posição, estava tendo grupos separados dentro da igreja e que estava impedindo a salvação daquele povo. Porque quando fazemos isso, pode ter manifestação de dons, pode ter cura, pode ter milagre, mas se não tem uma organização, se não tem uma comunhão, se nós não compreendemos a consistência, a necessidade da unidade do corpo de Cristo, ficamos dispersos, porque sabemos que o corpo é de Cristo. Observe que o apóstolo Paulo, ele traz dizendo, pois, no versículo 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Isso fala da nossa conversão, isso fala do nosso reconhecimento de Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Então, algo que nós temos ligados um ao outro, que nós podemos dizer, por mais que nós tenhamos sido criados por outras pessoas, pelos nossos pais, formações diferentes, educações diferentes, quando nós chegamos aqui, nós temos o mesmo objetivo, nós temos o mesmo foco, nós temos a mesma compreensão e cremos no mesmo Deus. É aí que nós começamos a compreender a ligação do corpo e a necessidade de reconhecer a minha parte neste corpo. Glória a Deus. Agora eu quero continuar lendo com a igreja, mas eu quero que você olhe o que Paulo queria mostrar para esta igreja. Porque o Paulo, ele usa uma linguagem figurada sobre o corpo humano para trazer a compreensão para a igreja, o que Cristo quer para a igreja. Ele queria trazer uma compreensão, qual é o objetivo de Cristo quando nós nos reunimos neste lugar, para ter um resultado eficaz lá fora. Porque nos reunimos aqui para cultuar a Deus, esse é o principal objetivo. Mas a palavra, ela vem para alimentar a nossa fé e trazer crescimento espiritual de conhecimento para as nossas vidas, para que tenhamos uma obra eficaz lá no meio dos nossos parentes, para que sejamos eficazes mediante o Evangelho do Senhor, aonde nós trabalhamos e aonde nós temos uma convivência social, seja com vizinhos, seja nas escolas, seja na faculdade, aonde você estiver, fora destas quatro paredes, o que nós fazemos aqui tem que se tornar real lá fora, tem que ser eficaz, tem que ter resultado as nossas vidas aqui dentro. Porque o próprio Jesus, quando ele ora no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 17, no versículo 20 em diante, que ele está intercedendo por aqueles que hão de vir, que ele diz, eu não oro somente por esses, mas oro por aqueles que hão de vir e acreditar em mim.
assim como eu sou um com o Senhor, que eles sejam uma unidade entre eles. Por favor, eu quero ler com vocês, abra comigo, capítulo 17, do Evangelho segundo escreveu o evangelista João. Olha para você ver. Abra sua Bíblia, por favor, acompanhe. Olha a oração de Jesus. Olha o objetivo principal da igreja. Olha aí, o momento em que Jesus intercede por nós, em que está registrado em um dos evangelhos. Olha o que ele diz, versículo 20, no capítulo 17. Eu não rogo somente por estes. Quem? Os que estavam naquele momento, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam quê? Um. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Continua. E eu deles a glória que em mim deste, para que seja um como nós somos um, e eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Para o que tem que ser perfeito em unidade? Olha o que diz: e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Ou seja, para que eles venham ser perfeitos em unidade para um objetivo. Para qual é o objetivo? Para que o mundo me conheça, Jesus está dizendo. Para que o evangelho venha a ser propagado. Quando nós chegamos na igreja do Senhor e nos sentimos unidos, nos sentimos abraçados, nos sentimos respeitados, nos sentimos bem acolhidos, o que é o resultado disso? É eu chegar na minha casa sorrindo, é eu chegar para os meus vizinhos com alguma razão e um motivo do resultado, porque hoje eu sou crente, o porquê hoje eu reconheci Jesus, porque a unidade ela tem uma força sobrenatural. Porque nós observamos lá no primeiro livro da Bíblia, quando fala sobre a Torre de Babel, o próprio Deus dá testemunho daquele povo, em que o objetivo era para crescer e se vangloriar entre eles. Mas o próprio Deus diz que, ei, desçamos, porque esse povo é um só povo, e os seus intentos, os seus propósitos serão alcançados, porque é um só povo. Imagina um mundo pecaminoso em que nós vivemos, quando eles têm um objetivo e se unem naquele objetivo, eles têm a capacidade de alcançar, porque falam a mesma língua, têm o mesmo propósito e o mesmo objetivo, e respeitam as suas posições. E aí o próprio Deus tem que interferir, porque o próprio Deus diz que eles poderiam alcançar os seus intentos pela unidade que eles tinham. Aí Deus entra e ali coloca divisões de línguas, e aí eles se dispersam um para cada lado. Aí nós observamos no Novo Testamento, por quê? Porque lá se dispersaram a língua. Na leitura em que foi feita hoje no início do culto, foi lendo aonde? No dia do Pentecoste, aonde o povo estava reunido, e estava povo de todas as regiões daquele lugar. Tinha povo de vários tipos de língua. Ninguém entendia, quando chegava não compreendia um com o outro. Mas quando o poder de Deus foi manifestado sobre aquele lugar, manifestado porque tinha um povo com o mesmo propósito, manifestado porque tinha um povo com o mesmo objetivo, todos estavam ali para adorar a Deus e para cultuar ao Senhor. Então eles estavam naquele objetivo, mas o povo não falava a mesma língua, não era de se compreender, mas pela unidade o poder se manifestou de tal forma que eles ficaram atônitos. Como eu estou compreendendo, mas ele não é judeu, ele não é grego, ele não veio lá do outro lado, eu estou entendendo o que ele está falando. E Pedro se levanta e fala: é o poder de Deus sendo manifestado na igreja. Tudo isso
através da unidade. De um dia em que Deus interferiu para que o povo não falasse a mesma língua, porque os seus intentos eram maus, mas num dia em que o Senhor fez com que todos se entendessem, em que os seus intentos eram para glorificar, para propagar o Evangelho do Senhor. Então nós compreendemos que quando nós temos o mesmo objetivo, o mesmo foco, e compreendemos os lugares devidos em que nós estamos, respeitando aqueles que estão à frente, quanto aqueles que estão atrás, compreendendo que todos nós somos um só corpo e que o único cabeça é Cristo. Aí nós alcançamos o principal objetivo do Evangelho. Alcançamos o avivamento para a terra em que está necessitada. É quando nós sabemos que somos parte de um corpo e que esse corpo ele é reinado por Jesus Cristo. Nós compreendemos o quê? Compreendemos que não é porque eu não participo do grupo de louvor, do Louvor Canaã, que está próximo a um evento aí, glória a Deus por isso, que está próximo, não é porque eu não participo, que eu não faço parte do corpo. Eu sou desse ministério, mesmo se eu não fosse do ministério, eu sou um cristão, e vai ter uma exaltação ao Senhor. Eu tenho a responsabilidade, a obrigação, não de querer interferir no objetivo, nos negócios, nas conversas, nas organizações deles, mas eu tenho a obrigação de propagar. Vai ter um evento lá no ministério, Assembleia de Deus Jerusalém, aonde o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu tenho que propagar esse evangelho, e tenho que colocar o quê? Os meus joelhos no chão. Senhor, que esta obra, que este evento, o teu nome venha a ser glorificado, a manifestação do teu poder venha a ser real, e aí sim todas as coisas serão eficazes. Por quê? Porque além de ter aquele corpo, há um corpo que faz parte deles, que está intercedendo, que está orando, e está próximo também. Chega os jovens, seja manda o ciclo de oração, chega vários eventos que a nossa igreja tem para trazer o quê? Uma unidade. Agora precisamos compreender, não é porque eu não faço parte de tal departamento que eu não faço parte do corpo. Eu não tenho o direito de chegar a interferir, mas eu faço parte do corpo, porque a minha posição não é estar lá, mas a minha posição é sempre estar intercedendo. Eu não faço parte do corpo de obreiro, eu não sou obreiro, não sou diácono, mas eu tenho que sustentar a vida dos pastores, dos presbíteros, dos evangelistas, dos diáconos no joelho. Por quê? Porque nós caminhamos sobre essa terra através da intercessão da igreja. Agora eu quero que você olhe para o seu corpo, porque Paulo queria que o povo entendesse isso. Paulo ele queria que o povo entendesse que o resultado do avivamento é trazer comunhão entre os irmãos. Não é acontecer tantas coisas notórias, é ótimo, isso, louvado seja Deus, que isso aconteça em nosso ministério, dons sendo derramados sobre a vida dos obreiros, manifestação de poder, de cura, de milagres, de maravilha, glória a Deus, almejamos isso, mas almejamos ainda mais uma igreja sadia. E a igreja sadia, ela vem atrás da comunhão, da unidade, da compreensão que eu preciso de você e você precisa de mim. E aí Paulo ele traz aqui, vamos lá de novo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos correr, senão o tempo não nos deixa. Olha lá no versículo de número 15. Se o pé disser, olha para o seu corpo. Quando você, Paulo estava querendo esse objetivo, ele fala na linguagem figurada, para que nós venhamos compreender melhor. Então olha para o seu corpo quando você estiver lendo essa palavra. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? 16. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Ponto. Dá um tempo. Observe aqui que Paulo, ele mostra que a unidade do nosso corpo humano, ele é perfeito. Porque todo o nosso corpo, ele trabalha em unidade.
No momento aqui o meu corpo está trabalhando para que eu possa ministrar a palavra de Deus, e eles trabalham em conjunto. E no momento que mais aparece gesticulando é minhas mãos e os meus lábios, e os pés não estão aparecendo por estar atrás de um altar. Mas não quer dizer que o pé meu está com ciúmes, porque o que está aparecendo é minha mão. O pé não fica com ciúme, por quê? Porque ele sabe que todo esse resultado de eu estar esticulando com a minha mão e os meus lábios estar falando, também está sendo glorificado o nome do Senhor através dele. Porque se ele não estivesse aqui agora, não teria resultado de eu estar ministrando a palavra de Deus para vocês. Agora vamos trazer para as nossas vidas. Não é porque nós não fazemos parte de certos departamentos que somos inferiores, que nós não temos nada para fazer na igreja. Uma igreja ela é sustentada, vou repetir, através de intercessão. E quero colocar aqui, parafrasear, colocar um exemplo, conjecturar que os pés podem ser os intercessores. Não tem posição na igreja, não pega no microfone, não participa de alguma atividade da igreja, não são vistos pelos pastores e nem muito menos pelas irmãs ou pelos jovens. Mas mal nós sabemos que a igreja é sustentada através destes joelhos, que no escondido e no oculto fala com Deus: Senhor, que este ministério permaneça na tua presença. Estas pessoas são os pés que sustentam a obra do Senhor, são os pés que permitem e conquista que os obreiros permaneçam fiéis mediante as provas e as lutas. Os pés são aquele que sustenta a igreja, não sendo destacado atrás de um púlpito, mas sustenta a igreja através da sua intercessão. Paulo estava querendo trazer essa compreensão para aquele povo, porque alguns se sentiam inferiores. Aí Paulo vira para aqueles que estão se sentindo os maiorais da igreja. Ele vira para eles e diz: se todo o corpo fosse o olho, aonde estaria o resto do corpo? Agora você vai olhar para o corpo de novo. Imagina aqui entrar por aquela porta um olho gigante. Não, imagina, porque quando eu estava meditando, eu trouxe isso para a minha vida e olhei para o meu corpo. Se de repente existisse isso de um olho gigante ou uma orelha gigante que é citado, entrar por aquela porta, será que ficaríamos aqui? Sairíamos correndo, porque isso nos parece o que? Uma monstruosidade, parece algo assustador, trazendo para a igreja. Quando nós nos sentimos que eu sou o melhor, é porque eu estou pregando, eu sou o principal. Não é porque eu estou liderando, eu sou o principal. Não é porque eu faço a primeira voz, eu sou o principal. Não é porque eu ensino, é porque eu prego, é porque eu estou na frente, é porque eu sou o principal. Nós estamos nos transformando em um monstro no meio do evangelho do Senhor, porque é isso que o olho faz quando ele acha que somente ele é o principal resultado do corpo. Quando o orgulho sobe para um homem, sobe para uma pessoa, ela se torna uma pessoa antissocial. Ninguém consegue se aproximar. As pessoas querem distância. Por quê? Porque aquela pessoa, ela se acha principal. Ela coloca até Deus abaixo dela. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque é isso que Paulo estava querendo mostrar para a igreja de Corinto. Você tendo o dom ou não tendo, você faz parte do corpo, e você não quer dizer que é maior que o pé ou maior que a mão. Somos todos iguais, porque todo o corpo é liderado por um cabeça, e esse cabeça é Jesus Cristo. É necessário ter a compreensão, meu irmão, da unidade do corpo. O desejo do meu coração é que, através dessa mensagem, você que possa se sentir inferior no meio da igreja por às vezes não estar fazendo nada, entre aspas, não faz porque não quer, que você tome uma posição e se levante.
por mais que você não participe de algum departamento da igreja, você é útil para esta igreja, você é útil para este corpo, você é útil para o corpo de Cristo, porque Jesus não morreu para departamentos da igreja, Jesus morreu para uma igreja unida, restaurada e lavada pelo sangue do Cordeiro, e você está envolvido nele, você está envolvido nela. Eu não preciso participar para fazer parte do corpo. Eu já sou parte do corpo a partir do momento que eu reconheci a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Vamos continuar a leitura. 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como Ele quis. Cada um deles como quis. Então é Deus que coloca, e devemos respeitar os departamentos a ser colocados. Os líderes têm que ser respeitados, porque está lá porque tem capacidade dada por Deus para liderar. E devemos respeitar, porque quando nós respeitamos uma autoridade espiritual, nós estamos confrontando Deus. Ai de nós querer confrontar Deus por causa de um líder espiritual que Deus estabeleceu na igreja. Continuando. E se todos, versículo 19, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Aí nós sabemos, já falamos do monstro que se torna, né? Versículo 20, agora, pois há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Olha para você ver. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são necessários. Olha para o seu corpo. Nós ficamos tristes quando vemos uma pessoa paralítica, uma pessoa que não consegue enxergar, perdeu a vista, uma pessoa que está sem as pernas ou sem o braço. Nós observamos que essas pessoas têm a necessidade e sentem a necessidade daquilo que muitas vezes nós mesmos colocamos como desprezo em nosso próprio corpo, queremos esconder. Trazendo para a igreja, fica faltando, fica um ministério manco, fica um cristianismo manco, uma igreja defeituosa, quando nós achamos que nós não temos necessidade dos mínimos detalhes que nós às vezes deixamos passar, e que às vezes um membro da igreja não precisa às vezes do pastor, mas precisa de você que está do lado, simplesmente dar um abraço e dizer: seja bem-vindo, Jesus te ama. Gosto muito de praticar isso lá na congregação, através dos louvores eu gosto de trazer à igreja a comunhão. Falo para os homens, abraçar os homens, falo para as mulheres, abraçar as mulheres, e assim sair cumprimentando. Por quê? Porque isso traz unidade. E às vezes preferimos sentar de um lado da igreja para não olhar para a irmã. Às vezes queremos sentar no meio. Por quê? Porque eu não quero ser visto, eu não quero ser lembrado. E às vezes nós colocamos isso de uma forma errônea, porque isso traz desunião, isso traz confronto, isso traz grupos em que Deus não vai estar no meio, em que Deus não vai estar com concordância. Aquilo que nós achamos mais desnecessário, são muito necessários no corpo. Por quê? Porque sem ele ficamos defeituosos. Eu não preciso da minha orelha, já tenho uma, pode tirar uma. Como eu vou ficar feio? Como as pessoas vão olhar comigo de uma forma assim, com pena, com dó. Por quê? Porque um simples membro que eu achei que não teria valor, ele é de suma importância para a minha vida. Assim é a igreja do Senhor. Quando nós olhamos para um membro, por mais que ele não tenha participação, e o desprezamos, o mundo enxerga desta forma. Nós vemos ministérios que se dizem pregar Jesus Cristo. Não gosto de dizer, mas nesse momento nós temos que comentar.
Muitos ministérios que dizem propagar a Jesus Cristo em disputas com outros ministérios. Isso envergonha o Evangelho. Eu me coloco como uma pessoa que ainda não tinha conhecido a Jesus. Quando eu via tal coisa, eu afastava, eu me distanciava da igreja. Eu dizia: eu vou querer esse Deus para mim não serve, esse Deus para mim eu não quero. Eu dizia isso, e o que as pessoas dizem lá fora, quando nós vemos não ter unidade no meio do corpo de Cristo. Queremos um avivamento, e o avivamento vem através da comunhão. Foi o que eu disse. Lá fora nós temos formações diferentes, nós temos conhecimentos diferentes, trabalhamos em empresas diferentes, temos condições diferentes, mas quando chegamos aqui, pode ser um deputado, pode ser o presidente da república, temos que apresentar e reconhecer e honrar por estar dirigindo o nosso país. Mas quando ele sentar para ouvir a palavra, ele vai ser qualquer um, como eu e você. Se ele reconhecer a Jesus como único, suficiente Salvador, fará parte do corpo, mas não será maior e nem menor do que eu e você. Vamos continuar a leitura? A hora correu que eu nem vi, misericórdia. Vamos lá, só para terminar. Versículo 23. E os que reputamos serem menos honrosos, olha, essa parte é importante. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Olha para o seu corpo. Todos nós temos uma parte do corpo que a gente cuida mais. Por quê? Porque é uma parte que a gente não gosta muito, né? Por exemplo, tem algumas pessoas que ficam meia hora na frente do espelho no cabelo. Por quê? Porque eu tenho que arrumar a cabeça, senão o cabelo vai me deixar o resto do corpo todo feio. Dá uma atenção maior. Às vezes a pessoa começa a crescer, criar um peso a mais, ele vai exercitar. Por quê? Porque ele precisa de cuidar da outra parte, da parte necessária do corpo, para que as outras partes se sintam bem. Ou seja, então a atenção maior vai ser para aquela. A pessoa, por exemplo, a pessoa às vezes não tem cabelo, mas ele fica lá penteando. Eu já vi isso, 10, 15 minutos tal. Por quê? Porque a parte mais decorosa, mais desprezável, a parte que ele acha mais feio do corpo, é a parte que ele dá mais atenção. Assim deve ser na igreja. A parte que nós vemos que não tem necessidade, que nós às vezes menosprezamos, é a parte que devemos dar mais atenção, como nós damos para o nosso próprio corpo. Olha para você ver, continuando. Para que não haja divisões no corpo, mas antes tenhamos os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padeça, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Quando você é elogiado por algum ato, é o seu corpo que está sendo elogiado. Quando alguém elogia o seu ministério, está elogiando você junto com ele. A parte que às vezes tem uma necessidade maior, por exemplo, vou colocar um detalhe simples: o cantinho da unha. Todos aqui já machucaram. Quem nunca machucou o cantinho da unha? E que dói. Às vezes você mexe bem com a direita, você escreve com ela, mas está doendo aquele cantinho. Todo o resto do corpo vai trabalhar para que aquele cantinho não venha a se sentir mais dor. As outras partes do corpo vão se esforçar mais para que aquele cantinho da unha venha a se sentir bem, confortável no resto do corpo. Vou colocar um exemplo: a perna. A perna que eu jogo bola, que eu chuto bem, de repente eu jogo, machuquei. Todo o resto do corpo vai se esforçar, vai fazer uma força maior para que aquela perna machucada venha a ter uma recuperação rápida. Porque se continuarmos forçando ela, ela não vai ter um resultado bom. Então todo o resto do corpo trabalha para que aquela parte do corpo venha a ter um retorno suficientemente, um resultado bom. Então precisamos compreender isso. Você tem valor no meio da igreja. Nós somos um. Não se disperse, não se afaste, se aproxime, faça parte deste corpo, não se sinta inferior.
porque você um dia liderou em algum outro ministério, hoje você não lidera, não quer dizer que você não é parte do corpo. Não quer dizer que porque num lugar você louvava, fazia a primeira voz, aqui você não louva, não quer dizer que você não faz parte do corpo. Não quer dizer que no outro ministério você tinha muito mais oportunidade, aqui você não tem. Não quer dizer que você não faz parte do corpo. Deus está olhando para você, está te direcionando para ser útil em outras áreas. O evangelho está aí para ser pregado aí fora. Os maiores pregadores são aqueles que pregam aí fora a unidade que nós temos aqui dentro. Amém, igreja do Senhor?